Muito bem, já estamos aqui no nosso estúdio do nosso Walk toda semana aqui no canal Vandrei Pereira. Seja muito bem-vindo a mais uma entrevista. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre inglês. How is your English? Como é que está o seu inglês? Aqui nos Estados Unidos a gente faz a seguinte brincadeira. Quem fala 3 línguas, como é que a gente chama? Poliglota. Quem fala 2 línguas é bilíngue, né? A pessoa é bilíngue, fala 2 línguas. E quem fala uma língua só? Como é que a gente chama? Pensa aí um pouquinho, pessoal. Quem fala uma língua só é americano. Os americanos não estão nem aí para aprender uma segunda língua, ao contrário de todos os outros estrangeiros que estão aqui nos Estados Unidos, principalmente os brasileiros, que aprendem assim, a falar inglês e a falar espanhol, e já vem às vezes falando outras. Nós estamos muito na frente, mas eu sei que aprender inglês também é uma barreira, é algo que a gente precisa praticar, precisa falar inglês um pouquinho todo dia. Quantas vezes você já fez curso de inglês, aulas de inglês, e parece que não vai, né? E hoje a gente vai entrevistar um brasileiro, o cara é tão bom no inglês, ele está realmente arrebentando no inglês, igual aquele meme, que ele é professor de inglês aqui na Flórida, aqui nos Estados Unidos. Já vou colocar no ar aqui o meu amigo Márcio Lima. Né, Márcio? Fala, Márcio, tudo jóia? Tá arrebentando o inglês mesmo, Márcio? Bem-vindo. Muito obrigado, Wander. Bom dia, satisfação de estar contigo aqui. Obrigado você. Um pouco da nossa experiência aqui como professor de inglês como língua estrangeira aqui nos Estados Unidos. Bacana. Você estava ouvindo o que eu falei, não? No comecinho aqui do Sim, vídeo? A sua apresentação, sim, é verdade. Não conheci essa piada, mas realmente os americanos não se preocupam em aprender uma outra língua. Né? Eles não estão nem aí, né? Impressionante, né? Como pode, né? Embora em Holanda, a primeira língua não é mais o inglês, né? É praticamente o espanhol. É verdade. Aqui o espanhol tão importante quanto, né? Uhum. E nesse ponto os brasileiros acabam se dando bem, né? Porque a gente já tem uma familiaridade, né, com o espanhol, né? Uhum. Embora a gente sempre acha que fala espanhol, mas na verdade, é aquele portunhol, mas que resolve. Não é. Mas eu tive a oportunidade de estudar espanhol no Brasil também, antes de vir. Você teve? Sim. Agora na verdade, me diz aí. Eu também fiz letras português e inglês, depois eu fiz letras português e espanhol. É mesmo? Que bacana. Deixa eu colocar. Pode falar, Márcio, pode falar. Eu vou colocar o nosso. A pós-graduação junto com a minha esposa, que também é professora de espanhol. Então Lília é professora de espanhol, cara. Sim, então eu já não tenho te contado, né? Mas ela é professora de espanhol, trabalhou muitos anos como professora de espanhol. Eu sempre me dediquei mais ao ensino do inglês. Acabou que o espanhol eu deixei um pouquinho de lado. E como a gente não pratica a língua, você acaba esquecendo, né? Não, é verdade. E que língua que vocês falam aí na casa? A escola, inglês, espanhol, português? A gente fala português, né? Até porque ela não fala inglês, ela não gosta desse inglês, né? Então, quando a gente gosta muito, né, é mais difícil de aprender. Ela não gosta muito de inglês? Não. É mesmo? Sim. Mas como ela consegue se virar bastante aqui, né, com o espanhol, então não se preocupa muito em inglês. Não, eu vou conversar. Santo de casa não faz milagre. É isso que eu ia falar. Eu vou recomendar para ela um bom professor de inglês que eu conheço. Sim. Que não seja eu. É um tal de Márcio. Aí o cara tá arrebentando no inglês. Ô, Márcio, muito bem-vindo, cara. Obrigado pela sua participação aqui. Pessoal, a gente vai falar hoje um pouquinho o seguinte, tá? Para quem está chegando no vídeo agora, primeiro eu queria pedir para você já deixar um like aí no vídeo, apertar o botão do like, se inscrever no canal, que é bem importante. Vou só tirar o Márcio aqui rapidinho para dar esse recado. Pedir para você já deixar um like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá? Não é de graça, né? É free, então não custa nada, aperta o botão aí para você se inscrever, isso ajuda bastante o nosso canal. E para você que tem interesse, de repente, em trabalhar ensinando inglês aqui nos Estados Unidos, porque é também uma profissão bacana, tem muita oportunidade, a gente vai falar sobre isso hoje. Então o Márcio vai contar um pouquinho da história dele, de como que é trabalhar ensinando inglês aqui, e para quem
está ainda se perguntando, caramba, como é que eu vou aprender inglês? Será que um dia eu vou conseguir realmente falar inglês? O Márcio vai responder essa pergunta hoje para a gente aqui. Claro que é possível, claro que tem métodos, e o Márcio também vai dar um direcionamento, né, Márcio? Eu acho que é importante a gente falar para o pessoal que tem caminhos, até porque o inglês que a gente fala aqui, o inglês ensinado no Brasil, nas escolas, né, tem essa diferença. Quando a pessoa aprende inglês aqui, ela fala assim, nossa, parece que eu não aprendi nada disso, né? Então tem um pouco essa diferença. Então, o que é importante realmente de aprender? O Márcio vai falar isso para a gente hoje aqui, tá bom? Márcio, mas primeiro eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, como é que você foi parar nessa história do inglês? Você já falou que estudou letras, né? Então, mas conta um pouquinho da tua história aí, você é do Rio, você pode se apresentar e fica à vontade para o pessoal. Eu sou do Rio de Janeiro, desde que comecei a estudar inglês no ensino fundamental, eu tive uma professora excelente, eu costumo dizer que ela foi a culpada de eu me tornar um professor de inglês, pois ela era muito boa, era uma professora excelente, trazia músicas, fazia brincadeiras, eu acabei me apaixonando pelo idioma, e desde então, desde que eu estava na quinta série, né, do ensino fundamental, eu decidi ser professor de inglês como ela. Então, eu acho que ela serviu de inspiração para eu escolher ser professor de inglês. E quando eu já tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, eu comecei a fazer curso de inglês, né, porque eu gostei muito do idioma, e terminei o curso de inglês, estudei, fiz aqueles cursos de inglês bem longos, né, que eu passei toda a minha adolescência, fiz 6 anos de inglês em um curso de idiomas, e depois eu fui para a faculdade para poder me aperfeiçoar e ser apto a lecionar em escolas públicas, né? Então, já trabalhei em escolas do ensino fundamental, ensino médio, já trabalhei também em faculdade, ensinando inglês para o curso de pedagogia, ou seja, dei aula em todos os segmentos, em escola pública, na rede particular, e depois vim para cá, né? Continuar esse trabalho. Mas o mais interessante, eu falei que eu sou tímido, quando eu começo a falar, eu não consigo parar. Mas o mais interessante, quando eu decidi vir para cá, eu tinha uma ideia totalmente diferente, né? O que eu posso fazer nos Estados Unidos? Porque eu imaginei, nos Estados Unidos, todo mundo fala inglês. Então, eu não vou poder trabalhar nessa área, porque já que todos lá falam inglês, né, eu vou fazer o quê? Eu tenho que pensar numa outra profissão, né? E foi incrível, né, que eu chegando aqui, eu vi que muita gente não fala inglês, né, devido à quantidade de imigrantes que tem aqui. E as escolas de inglês, né, eu trabalhei em algumas, e estão cheias de alunos, principalmente brasileiros, latinos em geral, né, querendo aprender inglês. Qual é a dificuldade, qual é a grande dificuldade, então, Márcio? Você já pensando lá no Brasil, quando você ensinava inglês no Brasil, que deve ser um outro método, até imagino, você pode até falar disso. E quando você chegou aqui, o que você viu, assim, o que bloqueia as pessoas de falarem inglês, na tua opinião? Eu acho que é a insegurança mesmo de falar errado. Eu falo, gente, mas vocês não têm que se preocupar em falar errado. Todo mundo erra. Inclusive, o americano, ele comete erros em inglês. Eu até mostro a eles alguns vídeos, né? Tem um site muito bom chamado Youglish, que você observa nativos do idioma falando inglês. Eu falo, olha só, vocês são preocupados em cometer erros em inglês. Vocês falam português corretamente? A gente comete erros em português, assim como a gente comete erros em inglês. Então, uma das grandes dificuldades você diz, romper essa barreira, né? O medo de errar, o medo de arriscar, né? Você só aprende a falar falando. Se você nunca começar a falar, você nunca vai aprender. Então, eu tenho alunos que contam assim, professor, quando eu vejo o meu vizinho vindo em minha direção, eu atravesso a rua para não ter que falar com ele. Não, ao contrário, você tem que pará-lo e começar a conversar com ele, porque os americanos, eles como se diz, eles gostam quando a pessoa tenta falar o idioma deles, quando se esforçam para falar o idioma deles. Eles não gostam quando você já chega falando espanhol, você nem se deu o trabalho de tentar falar a língua deles. Afinal de contas, a gente está nos Estados Unidos, então a gente tem que falar inglês. Aproveitei e vi até já que você está falando para as pessoas ficarem tranquilas, com a frase aqui. It's fine, everything is fine, ou seja, está tudo certo. If you speak English. If you don't speak English, se você não fala inglês,
Você pode ter problemas, né? Se você acha que você é esse aqui, ó, o gatinho no meio dos tubarões, ó, Sim, é o brasileiro no meio, no meio dos americanos aqui É tentando você falar manter a inglês. calma. Eu falo, a gente aprende o idioma como a gente aprende o português. Começa com palavras, como um bebê, né? O bebê não fala frases complexas. Ele vai falar o quê? Primeiro palavras, né? Água, papai, mamãe. Depois ele vai começar a falar alguns comandos, me dá isso, eu estou com fome. E depois você vai desenvolvendo, eu estou com fome porque eu não comi nada hoje de manhã. Mas os alunos também têm essa ansiedade que eles querem aprender inglês em uma semana. Eu falo, não existe curso que ensina que você aprende inglês em duas semanas. Não existe, é um processo longo, né? Eu falo, eu estou aprendendo inglês ainda, né? Cada dia eu encontro palavras novas em português. Semana passada eu aprendi uma palavra nova em português, quer dizer, a gente está em constante aprendizado, né? Mas os alunos eles não conseguem entender isso, né? Eles têm uma ansiedade de eu tenho que aprender inglês logo, eu quero sair da escola logo, mas não é assim, né? Infelizmente. E a gente acaba esquecendo o português, né? Sim, também acontece. Muitas vezes a gente tem uma palavra ou outra, né? Mas é isso. É natural, é natural. Agora, Márcio, a gente vai falar então daqui a pouquinho, gente, mais sobre essa questão do falar inglês, quais as dicas que o Márcio tem aí para vocês, como é que você pode começar a melhorar o seu inglês, né, para você que já tem um pouquinho de inglês, que acho que a maioria das pessoas que estão aqui nos Estados Unidos também, ou que no Brasil já estudaram, porque o inglês hoje é isso, está no nosso dia a dia. Se você for perceber... No nosso país, né? Não somente aqui. Não, exatamente, está no Brasil, assim, está no nosso dia a dia no Brasil. As pessoas todas estão falando muita coisa em inglês e não estão nem se dando conta disso já tem muito tempo. No Brasil, você pode falar assim, você já falou inglês hoje? Não, professor, você já falou sim, várias palavras, né? Você fez o check-in, você fez o check-out, você comeu bacon, você usou tantas palavras em inglês, você nem percebeu que você estava falando inglês. Bacana. Agora, Márcio, vamos falar um pouco, a gente fala mais sobre aprender inglês, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a profissão para as pessoas que têm esse interesse, de repente, em virem aqui para os Estados Unidos e como você achavam que não podiam ensinar inglês aqui, mas pelo contrário, tem muita oportunidade, né? Como é que isso surgiu para você? Não sei se você pode falar onde você trabalha, me conta um pouquinho de como é que foi esse processo de... Pode falar, né? Por favor. Não, aqui é para falar a verdade. Não fazer propaganda, não sei se... Não, aqui é para falar a verdade, não tem nenhum problema. Numa escola que fornece visto de estudantes, F1. Porque com a minha certificação no Brasil, eu ainda não posso trabalhar no Orange County Public Schools, como se diz, nas escolas públicas da Flórida. Eu tenho que validar meu diploma, eu tenho que complementar, tenho que fazer uma certificação da Flórida e acaba que eu nunca fiz isso, né? Vou deixando para fazer depois e nunca faço. Mas esses cursos que fornecem o visto de estudante, eles aceitam a sua certificação internacional, ou seja, o meu diploma de bacharel e licenciado em letras que eu tive no Brasil. Então, eu posso trabalhar nesses cursos, vamos dizer, cursos livres, né, que fornecem F1, que é o visto de estudante. São alunos que vêm para cá e fazem um programa de 5 anos e estudam aqui e depois retornam aos seus países ou não. Né? E mas você perguntou sobre... Não, e aí como é que você foi parar na escola? Aí, chegou aqui, como é que é esse processo quando eu tive minha procurar? permissão de trabalho, foi muito rápido. Eu tive minha permissão de trabalho, foi muito interessante, né? E assim que chegou minha permissão de trabalho, minha documentação, eu apliquei, acho que era uma segunda-feira à noite. Na terça-feira de manhã, o diretor de uma outra escola que eu trabalhei me chamou para uma entrevista. Então, eu fui a essa entrevista e no dia seguinte eu comecei dando aula. Só que era uma escola, os alunos praticamente eram todos hispanos e eram aulas individuais, que a gente chama de one-on-one, um aluno só por professor. Muito bom. E logo depois eu apliquei para essa outra escola, né, que me ofereceu um salário melhor. Então, acabei que eu comecei a trabalhar na Uceda School, na unidade de OBT. A Uceda School ela tem 3 unidades em Orlando, né? Ela tem outras unidades nos Estados Unidos, mas em Orlando nós temos 3, que é a da OBT, a da Kirkman e a da Samora. E eu trabalho na OBT, que fica perto da minha casa. Então, eu apliquei lá, fui entrevistado pela coordenadora, pelo diretor,
E comecei a trabalhar, já trabalho lá há 5 anos, ensinando alunos estrangeiros a aprender inglês como língua estrangeira. Não, bacana. Então você trabalha na UCEDA. A UCEDA é uma das escolas mais conhecidas aqui, eu acho, né, Márcio? Mais antigas aqui. Hoje mais antigas? Olha isso. Escolas, mas ela é a escola mais antiga aqui em Orlando. Caramba, que coisa. Quantos alunos tem, mais ou menos? Você, por exemplo, uma sala sua, quantos alunos você tem e a escola? Você tem uma ideia? Sim, depende muito do nível. Geralmente, eu trabalho com alunos iniciantes. Eu prefiro pegar aqueles alunos que chegam aqui praticamente zerados, né? Até porque quando eles falam alguma coisa, tem alguma dúvida em português, eu consigo responder, consigo entender o que eles querem perguntar. Mas as nossas aulas são totalmente em inglês. Eu não posso falar português em sala de aula. Então, a gente usa outros recursos, como mímica, desenha, mas eu sou péssimo desenhista, então, às vezes, a mímica não ajuda muito. Mas, hoje em dia, a gente tem todo, né, diferente infelizmente, das escolas que a gente trabalha no Brasil, aqui a gente tem todo o recurso, né? A gente tem a luz interativa, então a gente projeta a imagem do computador no quadro, né, no e-board. Então, a gente consegue falar, não traduza, não quero ninguém traduzindo, é isso aqui. Ah, mas isso significa isso? Não quero saber em português. A gente tem que usar o inglês. Então, é isso que a gente faz, né? O pessoal insiste, né, em querer falar em português. Não estou entendendo, né? Até porque, né, vamos dizer assim, que 70% dos alunos eles são brasileiros, outros 30%, vamos dizer que 20% seja venezuelano e colombiano, depois outras nacionalidades. Eu gosto muito, por exemplo, que eu tenho uma aluna de manhã que era da China. Então, assim, ou você fala com ela em inglês, ou você fala com ela em chinês. E ela é muito, assim, bem alegre, né? Então, os alunos querem falar com ela, assim, então, vocês têm que falar com ela em inglês. Mas quando senta um grupinho de brasileiro, aí é um problema, que a gente tem que ficar o tempo todo, né? English, please, English, please, o tempo todo, né? Mas meus alunos são muito bons. Né? Nossa, que legal. Tem que botar uma plaquinha lá assim, English, please, English, please, o tempo todo lá piscando, né? Porque umas que são excelentes, assim, com o tempo eles acabam se habituando, né? Eu só olho para eles, I'm sorry, desculpa, professor. O pessoal já sabe, né? Ó, a gente vai falar já, quero perguntar para o Márcio, em termos de grana, como é que é esse mercado aqui, como é que isso funciona, se é um pagamento por hora, como é que as coisas funcionam. Fica tranquilo, Márcio, você pode falar até onde você puder falar, tá? Eu vou só colocar, então, já que a gente está falando aqui de escolas, a gente tem aqui também no nosso Walk Talk o apoio da B-Way, e tem um link importantíssimo para você aqui, um link especial, feito só aqui para o nosso podcast. Eu vou colocar rapidinho esse recado aqui para você dar uma olhada. Segura aí, Márcio. Ok. Para ter sucesso aqui nos Estados Unidos, o requisito número 1 é falar inglês, ter um bom nível de inglês. E a B-Way é o nosso apoiador aqui do Walk Talk, porque é o curso que nós recomendamos, o melhor curso de inglês que nós encontramos no mercado, com o melhor método, muita conversação e para você finalmente aprender inglês de uma vez por todas. Está cansado de fazer um cursinho e não aprender? B-Way tem link na descrição para você aqui, especial aqui do nosso Walk Talk. Rodei a vinheta aqui, Márcio, que eu tinha até esquecido já de rodar a vinheta do Walk Talk, para o pessoal não se esquecer. Então, tem um link muito bacana, um link especial aí para você, com preço melhor também, para você se inscrever aí no programa da B-Way, inglês, muita conversação, assim como o Márcio está falando, que é mais importante, né, você ter essa conversação, você falar realmente aquilo que você precisa. Então, é o link que a gente recomenda aqui no nosso Walk Talk. Agora, Márcio, falando dessa profissão, então quem chega aqui, qual é o nível de inglês que o profissional precisa chegar aqui para começar a se expor no mercado e dar aula, para quem tem esse interesse em trabalhar aqui como professor de inglês? Como professor, eles exigem um nível, vamos dizer, quase, vamos dizer, a fluência do nativo, né, do povo americano, pelo menos o nível C1, que a gente chama, existem um marco, né, o A1, A2 é o básico, o B1, B2 é o intermediate, que é o intermediário, e C1, e o C2, C1 e o C2 é o avançado. Então, o professor tem que ter um nível, vamos dizer, avançado de inglês. É claro que, assim, existe uma entrevista para verificar se o seu inglês é bom, né? Às vezes você faz uma prova de aula, às vezes um professor, você observa uma aula antes, depois você apresenta a sua aula,
E o mercado está, assim, bom para os professores de inglês aqui, porque tem várias escolas que estão desesperadas buscando professores de inglês, né? Então, eu sempre acompanho, né, os anúncios para professores de inglês, praticamente todas elas estão recrutando professores de inglês. Mas como o Por quê? professor de inglês não é tão valorizado, né, então acho que muita gente acaba optando, como no Brasil, né? Não está tão mal, né, mas também não é excelente, né? Não está melhor que o Brasil, né? A gente recebe em dólar. Por quê? E como você perguntou, a gente recebe por hora, né? Geralmente, a gente pode ser full-time ou part-time, né? Meio período ou período inteiro. Segura aí, Márcio. Não revela valor já não. Já vou falar do valor. Já vamos falar. Só me explica por que as escolas estão desesperadas, por que o pessoal precisa tanto de inglês aqui, assim. Porque realmente não tem gente no mercado, ou os americanos não têm esse interesse. O que acontece? Não tem interesse, eu acredito que não. Não tem muita paciência para trabalhar com aluno estrangeiro, muitos optam pela escola pública, que oferece mais benefícios, mas eu sei que as escolas públicas passam por diversos problemas também, né, de violência, de problemas com o professor, né, então é o mesmo problema do Brasil, né, que acontece nas escolas aqui. Sério? É o mesmo problema do Brasil? Sim, basicamente a mesma coisa. A desvalorização, né? Também das escolas públicas, né? Excesso de mesmo? Os professores nas escolas públicas também não Mas ganham comparando bem. com o Brasil, né, é um pouco melhor. Quer dizer, acho que é bem melhor. Porque pelo menos lá tem todos os recursos, né, tecnológicos, pedagógicos, tudo à disposição. Mas o problema é que os alunos hoje em dia, né, você sabe, né, essa geração está muito interessada em estudar, né? Ó, se você falasse que não tem muito de matemática, química, essas coisas, realmente dá para entender. Agora, o resto, assim, acho que é um pouco mais lecionar, né? Ou pelo menos a gente vê, fomos na escola da nossa filha essa semana e a gente viu que a professora de matemática, uma senhora, assim, tá cansada, assim, a gente vê que aquela professora que, cara, tá anos e anos e anos lecionando ali. Ela então, quer assim, se aposentar, mas não pode se aposentar porque a aposentadoria aqui, né, é baixa, né? Acaba reduzindo seu salário, então eles optam por ficar lá até morrer, infelizmente. Nossa, que coisa! Ela vai cair em sala de aula a qualquer momento. Ela vai, olha, não sei não. Juro que eu fiquei preocupado. Ela estava até com umas joelheiras assim já, né? Um pouquinho de peso também e tal. Eu falei, meu Deus do céu, essa senhora aí. E o nome dela, bom, não vou citar. Não citar nomes, é fazendo. Porque o nome dela é o contrário, assim, é uma pessoa que tem energia, até interessante. Mas enfim. Vamos falar então de valores. Como é que são esses valores aqui? Os professores aqui ganham por hora, tem um nível de hora, de pagamento, né? Porque as pessoas aqui normalmente têm o salário por hora, né? Definido por hora. Sim. Claro que tem acordos e acordos, né? Mas como é que é isso, Márcio? Não existe, eu creio que não existe um piso mínimo, como às vezes existe no Brasil, né? Pelo sindicato, que estabelece um mínimo. Mas eu observo assim, como eu estou sempre observando o que o mercado tem pago, existe uma média, vamos dizer assim. A gente recebe por hora, sim, geralmente, as escolas pelas quais eu já passei e que eu observo, elas geralmente pagam tempo em sala de aula e pagam um adicional, que seria a preparação. Por exemplo, se eu trabalho 40 horas, na verdade eu fico em sala, vamos dizer, 36 horas semanais. Então, essas 4 horas seria de preparação. Ou seja, para preparar a minha aula, né? Porque o professor não pode chegar na aula despreparado, né? Tem que preparar o material, tem que vai trabalhar aquele dia, pensar em uma atividade, um jogo, uma música, né? Então, isso toma tempo do professor, corrigir alguma coisa, alguma prova. Então, geralmente, eles costumam pagar, que eu observo nas escolas, que eu digo, esses cursos de línguas, né? Então, eles pagam um valor a mais, vamos dizer assim. E a base, pelo que eu observo aqui, existem escolas que pagam, no mínimo, $20 a hora, e no máximo que eu já vi seria 28 a hora a aula. Então, varia muito entre 20 e 28. Mas o que eu vejo, assim, em geral, as escolas têm pago 22, 23, 24... E vamos dizer assim, a que menos paga que eu já vi seria 20,
e a uma que paga muito bem, paga 28 centavos a hora. E tem ainda um adicional, não? O adicional é tipo assim, como eu falei, eu trabalho 34 horas, mas eu recebo por 38. Essas 4 horas que eu trabalharia em casa, preparando atividades. Preparando. Né? Entendi. Assim como no Brasil também existe um terço do seu tempo de preparação de aula. Aqui não é um terço. Então a carga horária é tipo assim, 40 horas. 38, 40 horas, geralmente sim. E part-time, que é um meio período, seria 20, 18, depende muito. Uhum. Como é que é a tua carga horária? Me fala aí, como é que é o teu dia a dia? A minha são 38 horas semanais. Não chega a 40. Eu trabalho de manhã, de 8 até as 12h30, e depois eu volto a trabalhar à noite, de 6 até as 10h30. Então, à tarde eu não trabalho, porque a escola não tem aulas na parte da tarde. Né? Os alunos preferem ou na parte da manhã, que eles acabam de estudar e vão resolver os problemas deles, ou eles preferem estudar na parte da noite. Então, não tem aulas na parte da tarde. Existe a possibilidade também de alguns alunos, em vez de estudar 4 dias da semana, geralmente as escolas são de segunda a quinta-feira. Porque pela lei de imigração, se eu não me engano, o aluno tem que estudar no mínimo 18 horas semanais. Então, seriam 4 horas e meia a cada dia. Então, segunda, terça, quarta e quinta, 4 horas e meia, totalizando 18 horas. Se não me falo a memória, minha matemática não é muito boa. E, sim, 18 horas semanais. E alguns alunos optam, algumas escolas oferecem, a minha oferece, em vez de estudar 4 dias, fazer 2 dias dobrado. Então, em vez de fazer 4 horas e meia, 4 horas e meia, em 2 dias fazem 9 horas no dia e 9 horas no outro. Então, eles estudam sexta o dia todo e sábado o dia todo. Em vez de vir 4 vezes à escola, eles vêm 2 vezes, mas, porém, ficam o dia todo lá. Que é bem cansativo. Mas alguns alunos preferem. E me diz uma coisa, como é que está o negócio de aula virtual? Porque na pandemia foi muito assim, né? Mudou. Sim. Como é que está agora? Como é que está agora? Aula presencial? Não é mais permitido. As escolas, né, de F1, a imigração não permite mais. Isso foi permitido até, se eu não me engano, no ano passado. Bem depois que a pandemia acabou, a gente continuou, foi um desafio, né? Porque eu, particularmente, eu nunca tinha trabalhado de forma online, assim, com muitos alunos. Eu tinha, assim, um aluno aqui particular, outro, mas foi um desafio bem grande. Foi 2 anos praticamente trabalhando online. E depois híbrido, né? Alguns alunos ficavam em casa, outros iam à escola. Então, eu tinha que dividir minha atenção com os alunos que estavam em sala e, ao mesmo tempo, falar com o computador. Né? Mas a gente acaba, o professor tem que se adaptar à realidade, né? Ou seja, você estava em sala de aula e ainda tinha que dar atenção para o pessoal que estava online. Sim. Os alunos antigos, eles puderam continuar online, mas os alunos, isso foi seguindo a lei da imigração, né? E os novos alunos que estavam chegando, né, com visto de F1, eles já tinham que estar na escola. Então, mas foi um período bem curto. Mas a gente conseguiu administrar isso, né? Se adaptar, né? Mas foi complicado. Ficar só um minutinho que eu vou falar com esses alunos aqui, né? Entendi. Agora, outra coisa, você falou aí que tem aula particular. Pode dar aula particular? E como é que é esse mercado de aula particular? Explica para o pessoal aí. Tem bastante também. Né? Você pode trabalhar, você anunciar o seu trabalho. Eu já tive alunos de uma outra escola que eles vinham, era um outro programa, eles vinham para cá, para os Estados Unidos, estudar um mês, e depois eles retornavam ao país deles. E acabava que eles queriam continuar o estudo deles. Professor, mas eu vou voltar ao meu país, mas eu queria continuar estudando contigo, porque eu gostei da sua metodologia, da maneira que você leciona. E a gente passava contato e continuava dando aula online. Então, alunos que terminaram a escola que eu trabalhei, ou porque conseguiram documentação, não precisavam ter aquela obrigatoriedade de estudar 18 horas semanais, mas que queriam continuar estudando, muitos deles entravam em contato comigo e a gente prosseguia dando aulas online. Mas qualquer um pode dar aula online. Né?
Inclusive, aula para alunos que estão no Brasil, no Japão, eu tinha, né, no caso, alunos no Brasil, em São Paulo, que eles vieram para cá, ficaram um mês, gostaram e queriam continuar estudando, não queriam voltar aqui, né? Até porque é um programa bem caro, né? Então assim, ó, a gente acabou ouvindo aí o teu valor, o valor que as escolas pagam. Sim, geralmente pelo online. Agora, a aula particular... eu não vi. Assim, não. Então, só para a gente pontuar aqui, a aula particular é totalmente diferente. Sim, você está tendo uma dedicação ali completamente exclusiva. Qual é a média? Não estou falando que é o teu valor, mas qual é a média que o pessoal cobraria por uma aula particular e como funciona? É por aula, é por hora? É a mesma coisa. Por hora, aí, no caso, é mais, porque é uma aula dedicada... Mas pode chegar aí, claro. A gente, geralmente, o que eu faço é o que você quer, né? Para que você quer aprender inglês? Qual o seu objetivo? É para falar? Você quer praticar conversação? Você quer algo voltado para a sua área, né? Que seria o inglês instrumental? E, assim, é mais do que o valor de uma escola regular. Então, pode ser numa 30, 40, 50, né? Depende da pessoa. A pessoa pode cobrar o que ela quer. Agora, se o aluno aceitar, né? Isso por hora, né? Mas ele pode fazer por aula. Pode fazer 2 horas. O que eu faço, geralmente, assim, se o aluno fecha comigo 1 hora semanal, é um valor. Mas se ele fecha, por exemplo, 2 horas semanais, aí eu acabo reduzindo um pouco. Por exemplo, vamos dizer que minha hora seja $30. Então, se fosse 1 hora semanal, eu cobraria 30 toda semana. Mas, eu quero fazer 3 horas. Não vou te cobrar 90. 30, 30, 30. Vou te cobrar 80. Então, dependendo da quantidade de horas, a gente acaba reduzindo até para facilitar para o aluno, né? Não sei se outras pessoas fazem isso, mas eu creio que também façam assim. Quanto mais horas, a tendência é que o valor da hora diminua. Mas eu acho também assim desgastante, na minha opinião, você ter 3 horas seguidas com o professor, somente você e eu, acho que é meio desgastante. Eu recomendo entre 1 e 2 horas no máximo, para que não fique muito chato, né, também. Eu queria te perguntar também o seguinte, Márcio, o que você recomenda para quem quer começar a aprender inglês, ou quem já tem algum pouco de inglês? Quanto tempo? É claro que a pessoa vai falar, não, eu posso pagar isso, né? Mas a pessoa acha assim, se eu fizer uma aula por semana, será que eu vou aprender? Se eu fizer 2 aulas por semana, eu vou aprender mais ou menos? O que você conversa? Qual é a tua recomendação aí? De tempo? Para quem está querendo aprender, você fala assim, 1 hora por semana, será que eu vou aprender, professor? 1 hora por semana é insuficiente, mas como as pessoas têm a vida aqui bastante agitada, né, os horários bem cheios, às vezes esse aluno que faz 1 hora por semana, geralmente é aquele que quer manter a prática, ele só quer, vamos dizer assim, consertar algum praticar, né? Para ver, você está errando aqui, você tem que se dedicar mais nessa parte aqui, você está errando muita preposição, você está errando verbos. Ele quer mais manter o contato, mas para aprender mesmo, eu recomendaria pelo menos 2 a 3 vezes por semana, 2 horas, né, para aprender. Entendi. Embora eu sempre fale aqui, gente, vocês estudam inglês o tempo todo, 24 horas por dia, não é só dentro da sala de aula. A partir do momento que você sai, vai fazer uma compra, você vai conversar com alguém, você está praticando inglês. Só que o que eu falo também que acontece muito aqui, né? Eu falo com os alunos, não pode ser assim. Vocês saem daqui e vocês vão, assistem televisão brasileira, vocês escutam rádio brasileira, vocês vão à igreja brasileira, ao mercado brasileiro, então você não tem contato com o inglês, né? Então, isso que é o grande problema aqui. Mas vocês têm... Quando eu estudava inglês, eu não tinha essa opção. Eu estudei inglês há, vamos dizer, 30, quase 40 anos atrás. Na minha época não tinha internet, né? Para eu ouvir música, eu tinha que comprar uma revista chamada Bis, para ver letras de música traduzida. E hoje em dia você tem todo o recurso disponível. Morando aqui ou morando lá. Você tem YouTube, vários canais de professores, você tem vários aplicativos, você tem vários websites que você pode estudar inglês por conta própria. Tem o bendito Duolingo, que muita gente usa também. Então, hoje em dia, os recursos são imensos, né? Você saber aproveitá-los, né? Eu não tive essa chance. No meu caso, eu ia para o curso de inglês toda terças e quintas, 1h30, e acabou meu inglês, né? Eu não tinha TV a cabo, não existia, né? A TV por assinatura. Então, era só aquelas 3 horas semanais e that's it.
Mas me fala aqui, Márcio, fala assim, abre o jogo. Como é que você... Eu acho, sinceramente, tá? Opinião minha, eu acho muito difícil chegar a um nível de fluência, um nível, né, como você chegou, morando no Brasil, porque é isso, a gente está no nosso... Sim. falando português o dia inteiro e tal, e tal, e tal. Como é que foi para você? O que você fez na época para se dedicar e realmente falar, cara, eu preciso, porque eu quero ser um professor, quero chegar à minha fluência mesmo morando no Brasil? Conta aí pra gente. Eu não sei, às vezes eu acho que é dom, eu gostava muito. E quando você gosta muito, você procura aprender cada vez mais. Eu costumava assim, eu recebia o livro do professor todo semestre e eu começava a estudar as lições à frente. Ele estava na primeira lição, eu já estava na quinta, porque eu ficava curioso. O que eu vou aprender? A curiosidade, né? O desejo de aprender, né? Mas eu tenho, você falou em relação ao Brasil, que é mais difícil, eu tenho alunos excelentes que nunca fizeram um curso de inglês e têm a pronúncia próxima à pronúncia de um nativo, que aprenderam inglês apenas assistindo às séries americanas. E eu fico assim, como você aprendeu inglês? Você fala rápido, você é fluente, você tem a pronúncia quase de um falante nativo de inglês. Não, professor, só assistindo às séries americanas, não é possível. E tem aqueles alunos também que fazem anos de curso de inglês no Brasil e não conseguem desenrolar bem. Então, acho que também depende muito do desejo, de gostar de aprender, do seu interesse. Então, acho que existem diversos fatores, né? Cada um aprende de uma metodologia diferente, outros são mais visuais, outros têm que copiar, você gostava? Escrever tudo. O que você gostava, além dos livros, de se adiantar ali na tarefa, de ser um cara dedicado, maior CDF, ele queria aprender pra caramba. Eu era CDF em inglês, né? Matemática não era meu forte. Tudo que era ligado à língua estrangeira, à leitura, vamos dizer, de textos, eu era muito bom. Então, vamos dizer assim, geografia, língua portuguesa, história, e tudo que era relacionado a números, física, matemática, eu era um fracasso. Márcio, é uma outra linguagem, né? Eu sou jornalista, cara. Eu fugi da matemática, por isso que eu fui fazer jornalismo. Por isso, eu queria fazer engenharia. Meu sonho era fazer, na verdade, engenharia civil também. Não que eu não quisesse ser professor de inglês, eu sempre quis. Mas você sempre escutava aquela história. Bem assim, de forma grosseira. Você vai ser professor, você vai passar fome. Era isso que eu ouvia, passar fome, né? Você vai ter que trabalhar em 200 lugares para você ter um salário razoável, né? Então, aquilo acabava que me assustava. Aí eu falei assim, de repente, eu quero fazer engenharia civil, porque eu gosto de desenhar plantas, pontes. Aí o meu professor do ensino médio falou assim, Márcio, você gosta de matemática? Aí eu, não. Ele, você não pode ser engenheiro? Então, né? Jogou um balde d'água em cima de mim. Você não pode ser engenheiro, você não gosta de matemática. Tá bom, então eu vou seguir o meu coração, vou fazer aquilo que eu sempre quis fazer, que é dar aula de inglês. Não me arrependo, né? Às vezes eu fico por que eu escolhi uma outra profissão? Eu tentei procurar outros caminhos, mas eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser dando aula de inglês. Né? Então, acho que é o dom da pessoa, não sei, eu me apaixonei desde a primeira vez que eu ouvi o inglês, a pronúncia. Né? Então vamos ensinar, vamos falar para eles o que você recomendaria, quais são... Primeiro, vamos falar algumas coisas assim. Onde que as pessoas erram mais? Assim? O que as pessoas têm mais dificuldade? A gente sempre fala muito mal da gramática. Né? Fala assim, ai, cara, gramática, verbo, conjugação. Existem erros específicos, assim, vamos dizer, o estudante hispano, ele tem alguns erros, o estudante brasileiro tem outros erros. Né? É bem diferente. Por exemplo, e eu já conheço, como eu já trabalho há algum tempo, né, com eles, eu sei exatamente os erros de pronúncia que eles têm. Por exemplo, o hispano, ele sempre quer usar o Y como J. Vamos dizer assim, então ele fala I'm young. Não é young, é young, não é young. Então eles querem transformar o Y, né, como Pládia, Joe. Eles acabam usando uma mesma pronúncia com o inglês. Eu falo, não é assim. Então é um erro característico. E já o brasileiro tem alguns fonemas que eles têm mais dificuldade de pronunciar, né? Que é o R, né? Que é o R, né? R. Aí o carioca tem essa dificuldade. Eu falo, gente, não é you, are, you, whatever, que seja.
Eu falo, é só você imitar o paulista. O paulista é mais fácil aprender inglês. Ele fala o quê? O ar que eu respiro. Carta. Porteira. Né? Já o carioca já é mais difícil, né? Fazer esse... Aí fala, you are, né? A pronúncia é você querer ler da mesma forma que você lê em português. O brasileiro tem aquele costume de colocar vogal em tudo onde não existe, né? Então ele fala, you are, agora não vou lembrar de cabeça assim, mas ele coloca todos os is na frente. I have a car, não é have a car, né? Você ignora esse v, a letra E, have, I have a car, não I have a car. Então, o brasileiro gosta de colocar i em tudo. E o grande problema dos brasileiros é a preposição, porque às vezes não existe uma correspondência e como o aluno iniciante ele quer traduzir tudo ao pé da letra, isso não funciona sempre, né? Porque a ordem do inglês é diferente, a estrutura é diferente, então eu tenho que mostrar isso. Não é a mesma língua que você está falando, né? Eu até costumo falar assim, gente, vocês já viram que nós aqui nos Estados Unidos temos a maneira de dizer deixe-me saber, né? E no Brasil a gente não usa isso. Você está simplesmente traduzindo uma expressão do inglês que a gente, né, adaptou ao português, que é o let me know, let me know, let me know. Mas eu não falo deixe-me saber no meu país. Né? Eu falo, se você souber de alguma coisa, me fala, me avisa, me conta, e não deixe-me saber. E acaba que a gente acaba traduzindo ao pé da letra uma expressão do inglês para o português e vice-versa. Então, é preposição que eles têm problema, é verbo, devido a não equivalência. Né? Então, a gente tem problema com present perfect, que às vezes a gente usa somente o simple past no português, no passado, simples, mas no inglês existe uma diferença. Tempo determinado, tempo indeterminado. Então, a gramática realmente é problemática. Mas eu sempre falo, gente, a gramática que a gente aprende aqui é uma coisa. Lá fora você vai ver uma outra coisa. Eu até costumo falar com meus... Quando está no Brasil, a gente aprende lá, how are you? I'm fine, thanks, and you? Aí chega aqui, você sabe, né? How are you doing? Good. Mas cadê aquele I'm fine, thanks, and you? A gente aprendeu tanto lá nos livros de inglês. Primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui, liguei para minha colega, você para de ensinar isso, que ninguém aqui fala I'm fine, thanks, and you. Começa a falar good. Né? Esse é o inglês real, é diferente do que a gente aprende nos livros. Então, é bem interessante. Vamos mudar as estratégias no Brasil, porque aqui é bem diferente. Né? Aqui a gente aprende nos livros, às vezes. Né? É o inglês da gramática e inglês real lá fora. Né? Eu falei, a gente vai cometer diversos tipos de erros. Eu mostro aqui, americano falando errado. Por que vocês se preocupam tanto em errar? Errar faz parte do processo. Claro, tem que saber o erro, tem que tentar consertar. E o que eu falo, vocês têm que tentar, vocês têm que observar como eles falam. Eles falam dessa forma aqui, não está falando como aprendi. É tentar imitar, se aproximar ao inglês deles. Né? Pode ser que você chega a um nível bem alto, mas tem que tentar. Onde é que falar falando, não tem outra forma. Né? É verdade. Onde é que o americano erra, Márcio, por exemplo? O que eles costumam... claro que a gente vê o... sei lá, he don't have, né? Você vê o don't... que é o doesn't, né? He don't. E o incrível que parece que eu vejo muitos exemplos é o mudar o there is, there are. There's a car, there's two cars, there's three cars. Em vez de usar o there are, que é plural, eles usam só o theirs, né? E quando eles escrevem, eles trocam muito it's, que é o it, pronome com o verbo, apóstrofo, e it's possessivo. Eles trocam. So, o gato está comendo a comida dele. The cat is eating its food. Eles usam apóstrofo. Então, é muito comum eles errarem coisas básicas. Gente, isso aqui é básico comum. There is, there are, deve existir. Mas não sei por que eles usam somente a forma singular. Eu coloquei lá o Youglish, que é um site excelente. Eu coloquei lá entre aspas e apareceu lá milhões de exemplos. Até o presidente falou de aspas também é bom. E vocês se preocupam tanto de falar a forma correta, de não errar, vocês têm que errar. Mas faz parte. Mas só aprende. Eu só não entendi a história do gato. O gato, the cat is eating
his food, right? Food. Not my food, not No, your his food, it's food. Possessive, possessivo. A comida dele, it's. His. Não, his. His. Ok, it's porque... My, your, his, her, it. Não, ok. E qual é o problema que eles falam? Junto, é possessivo. It's, ponto, não tem apóstrofo. Eles colocam um apóstrofo como se fosse it is. It's a cat. It's a cat. É o verbo, ou perdão, o sujeito, o pronome e o verbo. Nesse caso é o possessivo, o adjetivo possessivo. Então, eles trocam it's com it's possessivo com it is em forma reduzida. Entendi. Então, é coisa assim, bem básica. Você pode observar muita gente erra. Como, por exemplo, o hispano, né? Ele erra muito V com B. Então, quando escreve em espanhol. Às vezes eu recebo mensagem, text message de alunos hispanos com erros em espanhol. E eles são o quê? Falantes nativos do idioma. Mas como o V e o B, em alguns países têm a mesma pronúncia, eles não sabem se escreve com B ou V. Como em português, né? O S, C cedilha, 2 S, SC, que às vezes, né, fica aquela dúvida, exceção. Como é que eu escrevo a palavra exceção? Né? Com C cedilha, com 2 S, né? Então, assim, existem erros em todas as línguas. Os americanos também erram. E eu falo, se você perguntar um americano o que é um gerúndio, o que é um time clause, ele não sabe. Ele sabe falar, mas ele não sabe os conceitos gramaticais. Eu não posso pedir minha mãe, que, né, não tem muita instrução, dar aulas de português aqui. Porque ela não sabe a gramática, ela não sabe as regras, ela não tem a didática para dar aulas de português. O fato dela ser falante de um idioma não quer dizer que ela possa ensinar aquele idioma. Né? Então, existe um conhecimento técnico por trás. Eu falo, infelizmente, quando eu dou aula de gramática, eu tenho que usar aquele termo específico, porque tudo tem um nome, eu não posso dizer, você usa isso antes disso. Isso o quê? Você tem que usar o quê? O verbo antes do sujeito. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dar nomes claro. Na gramática. Professor, é muito difícil, né? Então, alguns alunos gostam, outros não gostam, mas o nosso foco é sempre fazer com que o aluno fala e ele chegue à conclusão. Eu não posso chegar assim, vamos aprender isso e isso. Eu não faço assim. Observar aqui na pergunta, o que aconteceu quando eu mudei de uma frase afirmativa para uma pergunta? O que você observar a diferença? Eu não posso chegar assim e dar a receita do bolo. Ó, você vai usar o do or o does. Apareceu uma palavra aqui, o do. Mas em todos os casos apareceu o do? Não, apareceu. He, she, it, apareceu o quê? O does. Então, é diferente, né? E o que mais aconteceu? A gente tirou o S dali. Então, assim, tem que fazer um aluno, né, descobrir inglês, senão já dá tudo. Legal. É didática, muita didática, né, Márcio? Às vezes tem professores americanos que eles não conseguem dar aula para os alunos, né? Porque às vezes tem professor que já trabalha em escolas assim, professor só lê a gramática e that's it. Nossa. Então assiste esse vídeo do YouTube aqui e você vê a explicação. Então às vezes não tem aquela didática, né? E a gente sempre nas entrevistas pergunta assim, qual seria a vantagem de eu te contratar você sendo brasileiro? Eu falo, uma das vantagens é que eu já conheço as dificuldades de um aluno brasileiro. Eu já trabalho desde 1997 com ensino de idioma. Então, eu sei exatamente o que ele vai errar, eu sei exatamente a pergunta que ele vai fazer. Professor, já sei, você vai perguntar por que apareceu isso aqui, não é? Minha professora, então, eu já sei que todo mundo pergunta, basicamente, tem as mesmas dúvidas. Então, a experiência também conta, né? Coisas que eu aprendi, né? Não de um dia para o outro, né? Mas a gente está aprendendo, né? Eu ouço aqui, Márcio, já ouvi, em se tratando de escolas de inglês aqui, as escolas, né, de visto F1, que na maioria são adultos, né, que acabam estudando, vindo para cá, porque eles querem também se manter aqui, né, com o visto, para poder ter uma experiência aqui nos Estados Unidos e, de repente, começar uma vida e depois fazer uma mudança de status para, de repente, entrar num processo migratório e ficar como residente. Eu ouço muita gente dizendo assim, mas as escolas de inglês são só para manter o visto e não se aprende inglês lá. Lá você não aprende inglês. Por que a gente ouve esse tipo de reclamação, Márcio? Porque o pessoal vai lá e não quer aprender, é culpa do professor. Eu já ouvi muita reclamação em relação aos professores também, tá?
eu queria que você usasse aí o espaço para se explicar e se defender. Me Dizer o defender. que acontece, né? Uhum. É já uma questão mais complicada, né? Porque os alunos chegam bastante cansados, né? Então, devido a um dia agitado, de passeios, né? Em Orlando. Então, às vezes, não e tem gente que trabalha, gente. A gente sabe disso, infelizmente. Tem gente que trabalha. Tem gente que passa o dia inteiro depois vai para a escola, entendeu? Se pode trabalhar, não pode, é outra história. Sim. Mas o fato é que as pessoas depois reclamam que não aprendem, entendeu? Como, às vezes eu até falo assim, eu tenho alunos assim, professor, eu já consegui meu green card, ou consegui mudar o meu status, eu não vou estudar mais inglês. Mas é interessante, você tem green card e você não precisa mais falar inglês. Agora que você é um residente permanente, você vai continuar falando português. Ou seja, eu falo, gente, se você tem green card, você precisa falar inglês, porque não adianta você somente ter o documento, você precisa também saber o idioma. Para você ter ótimas oportunidades de trabalho, você tem que ter a documentação, sim, mas também saber o idioma. E muitos alunos acabam parando de estudar, isso eu não vejo cabimento. Ou alunos que têm a intenção de mudar status, eles às vezes não levam muito o estudo a sério. Eu falo, mas eu não acho muito inteligente da parte desses alunos, porque se eles estão pagando um dinheiro, né, é bem caro, né, para a mensalidade. Então, se eles têm aquela oportunidade de aprender o idioma, por que não aprender agora, enquanto não tem a documentação? Porque quando a documentação chegar, eles já têm o idioma. Então, só faltava realmente a documentação. E muitos, assim, não levam a sério. Tem professores problemáticos? Pode ser que tenha. Problemas com professores? Sim. Né? Mas eu vejo assim, se tiver algum problema com o professor, eles chamam o professor, conversam, mudam, ou o professor acaba desistindo. Então, muitas vezes é culpa do aluno. É muito fácil você culpar a escola, porque o que eu falo, quem faz a escola é o aluno. Eu sempre estudei escola pública, sempre. Né? Eu fiz escola municipal, eu fiz escola estadual e entrei numa universidade federal. Mas por quê? Eu tinha um objetivo. Então, às vezes, sim, pode ser que a escola peque por alguma coisa ou outra, mas eles têm 18 horas semanais. Mas, como eu falei, acabaram as 18 horas semanais, eles fecham um livro e, né, não estudam mais inglês. Sim. Mas não, realmente. É o psicológico, é o não gostar, é o estar por obrigação, né? Tem alguns que parece que estão na prisão. Quando você acaba a aula, sai voando. Tipo, me livrei disso aqui, desse carro. Não aguento mais estar aqui. Mas porque às vezes querem, né, segurar o status através do visto de estudante. Né? Então, não quer aprender, né? Infelizmente. Mas... Então é até importante pontuar isso que você está falando, porque essa condição de vir para cá, né, com o visto F1, ela pode se tornar um fardo, né, além de ser cara. Sim, caro. Além de ser caro, né? Qual é o preço hoje aí, Márcio, das escolas? Só para o pessoal ter uma ideia. A gente não está falando necessariamente da seda, mas assim, qual é a faixa de preço? Geralmente vai de 400 a 600 dólares a cada 4 semanas, não é mensal. E eles sabem que o mês tem 4 semanas e meia. Então, você fecha 4 semanas, você paga a mensalidade. Então, você acaba pagando mais do que 12 mensalidades no ano, né? Porque todo mês tem uma semana e 4 semanas e meia, né? Então, é bem caro. Então, acho que se você está ali, você tem que aproveitar a oportunidade, porque você está ali, aproveita para aprender inglês. Ou você vai querer aprender essa documentação, para depois pagar um outro profissional para aprender inglês novamente. Né? Então... mais complicado ainda. Então, Márcio, vamos só para a gente dar umas dicas aqui para o pessoal. Eu acho que uma dica importante que o Márcio já falou, pessoal, a primeira coisa que eu vejo muita gente não fazendo mesmo estando no Brasil, quer aprender inglês, transforme o seu ambiente, né, as suas coisas, o seu telefone, por exemplo, o idioma do telefone. Sim. Cara, bota lá todo o idioma. Tá? E depois, se você, né, e faça tudo em inglês, assista as coisas em inglês, se você já estiver aqui também no seu dia a dia, cara, tenta não ter visão totalmente em português. Claro, tem hora, não quero pensar. Vou assistir aqui um filme em português. Você acredita que o GPS é em japonês? Porque eu estou ainda estudando, né? Não acredito.
A Lília cantar comigo e ficar, não acredito, eu quero praticar uma forma de eu aprender a direção, né? Hidari, Migui, direita, esquerda, vai em frente. Então, assim, como eu gosto muito de... Eu sempre gostei muito de idiomas, né? Então, eu estudei inglês, eu estudei espanhol, fiz um pouco de francês, mas francês eu não gostei, então não consegui aprender. Então, às vezes, tem a ver com você gostar do idioma ou não, porque eu estudei, aprendi, mas não gostei muito e esqueci, eu apaguei tudo. E japonês, eu também me encantei. Então, quando eu fazia faculdade, eu cursava umas disciplinas optativas de japonês, fiz. Consegui ter a certificação internacional do nível mais baixo, como aquele que tem em inglês, né? O CPA, aqueles diplomas de Michigan, Cambridge, whatever. E consegui de japonês, e hoje eu vou começar a estudar japonês de novo. Aí comprei meu livro, tá aqui, ó. Vou provar, né? Comprei esse, estou estudando. Enquanto a prova, porque, né? Aí botei no GPS em japonês, como você falou, é você tentar, e hoje assisto, eu tenho canais aqui que eu assisto em japonês, e assim vai, é você correr atrás, não depender somente da escola. Como é que tá teu nível de japonês? Como é que tá isso? Um pouquinho só. Você me apresentar, onde eu moro, minha idade, o básico. Fala um pouquinho pra gente então, fala alguma coisa, se apresenta, assim, olá, pessoal. Watashi wa Márcio desu. Watashi wa Eigo Sensei desu. Olá, meu nome é Márcio, eu sou professor de inglês. Que legal, cara. Aí, tá vendo, pessoal? Tudo é possível, tá? Depende da... Eu gosto de idiomas. Eu amo idiomas, eu gosto de ensinar idiomas. Às vezes eu estou muito empolgado dando uma aula, aí eu olho para meus alunos e fico assim, todo mundo assim, ó. E, gente, eu adoro ensinar verbos irregulares. E o pessoal, obviamente, detesta. Gente, eu sou professor de inglês, porque eu gosto. É a mesma coisa um professor de física ensinando física. Ele estava lá, super entusiasmado, mostrando o movimento do carro, da velocidade, e eu lá quase tendo um troço, não está entendendo nada. E na maior empolgação, é você amar o que você faz, né? A sua profissão. Quando a gente ama o que faz, não é trabalho, é diversão. Fala, gente, como é que pode? Eu sou pago para conversar com vocês aqui sentado no ar-condicionado. Olha que trabalho maravilhoso. Né? Para mim é uma diversão. A gente ri, né? Conta piada. Né? Eu tenho que tentar tornar a aula bem animada, porque a pessoa, depois de um dia exaustivo, chega à escola às 6 da noite, até 10h30, e você ficar falando de gramática, eu tento, vamos fazer alguma coisa para animar, para acordar, porque senão você não vai aguentar, e nem eu, né? Com essa cara de vocês aí, de mortos-vivos. Né? Então, você tem que ser um showman, né? O professor, hoje em dia. Dançar. Eu, quando dava aula online, às vezes, era muito engraçado. Às vezes a gente tinha umas perucas, aí eu botava a peruca, aí eu começava a dar aula. Professor, qual o problema? O problema? O que foi? Aí eles começavam a rir. Isso tá diferente. Minha blusa tá diferente? Não, professor, eles ficavam sem graça. É o seu cabelo. Tá, eu usei um shampoo bom aqui, que cresceu meu cabelo. Aí eles morriam de rir, né? Botava nariz de palhaço, botava às vezes os filtros assim. Nossa, olha isso. Acordava, né? Porque, você sabe. Olha a dureza da vida do... O professor é psicólogo, o professor é tudo, tem que orientá-lo. Não é professor... Estou com um problema em casa, você tem que ser um pouco de psicólogo. Eu ia perguntar por isso. O pessoal desabafa muito com você, como é que está a situação aqui nos Estados Unidos, do fato de morar aqui, o peso. Quais são os problemas que mais atingem as pessoas aqui, Márcio, na tua opinião? Você já ouviu? Financeiro, né? Pagar aluguel, problema de relacionamento, né? Porque às vezes as pessoas não estão muito acostumadas com essa rotina corrida daqui, tem muito caso de separação, mas basicamente é problema financeiro, né, que eles passam aqui. E eles se abrem com a gente. Professor, hoje em dia foi muito cansativo, a gente foi a muito... Eles costumam usar assim, né, uma linguagem bem específica. Eu fui a muitos parques hoje, então estou bastante cansado, mas eu estou aqui. Então, ok, vamos lá, vamos que vamos. Né? Vamos lá, que você consegue. Eu falo, se eu conseguir, você vai conseguir também. Se eu aprendi inglês, você vai aprender inglês também. Então, né, a mesma condição que eu falo para eles. Até eu tinha um que era professor de canto. Aí ele falou assim, acho que eu nunca vou aprender a cantar. Eu disse, não, Márcio, é exercitar. Eu aprendi a cantar, você pode aprender a cantar bem. Aí um dia ele perguntou assim, professor, nunca vou aprender inglês. Não, é igual a cantar. Se eu aprendi, você pode aprender, é só você praticar. Então, é partir de você mesmo, a vontade.
Uhum. As pessoas acham que assim, ó, que a coisa é meio automática, né? Ah, não, eu vou morar lá, não vai ter jeito, eu vou aprender inglês e ok. Mas mesmo assim, pelo fato de sermos adultos, né, já com o cérebro formado e a gente ter o idioma em português, né, na nossa casa e tudo mais, se a gente não praticar, eu sei porque assim, eu sou jornalista, então eu trabalho com isso. Eu leio em inglês diariamente, leio muito inglês diariamente. Então, assim, e eu já vi que eu mesmo já evoluí, né? Porque Uhum. eu acabo lendo determinadas coisas que as pessoas não necessariamente falam. Mas Uhum. aí aquele conteúdo, para mim, ele vai ficando mais comum. Então, Comum. assim, adquirir vocabulário também é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Então, assim, como eu Uhum. leio palavras que eu não sei, eu acabo traduzindo, obviamente, e eu falo, pô, que Uhum. palavra legal, vou tentar colocar também no meu idioma, já que as pessoas Sim, é falam o essa que eu falo, é palavra. você aprender e É começar a... isso, O que eu falar, entendeu? você aprendeu essa palavra nova hoje, assim. Aí eu falar, por exemplo, in my opinion. In my opinion. Ok, todo mundo já fala isso. Eu falo, as far as I'm concerned, aí ensinei a nova expressão que tem a mesma equivalência. Mas a pessoa continua usando in my opinion. Não, tenta agora usar a nova, porque se você não usar a nova, você vai esquecer. Então, essa você já aprendeu. Essa já está fossilizada aqui. Procura usar agora o sinônimo, que é novo para você. Mas aí você quer usar aquela que ele já se sente seguro. Então, falando, não, você aprendeu a palavra nova, começa a usar. Uhum. Caso Até contrário, não vai fixar. não vai aprender. E é isso. E só para a gente finalizar, eu acho que para evoluir aqui é isso. Se você não tem a língua, você também não vai evoluir dentro desse país. Você não vai aproveitar as oportunidades. Você não vai fazer uma entrevista de emprego. Você não vai para um outro lugar, não sei, certo? Você no Brasil, dentro dos Estados Unidos, né? Eu falei, frequentando só restaurante brasileiro, música brasileira, tudo, né? Até porque aqui, né, não falta nada, né? Então é isso. Márcio, deixa a Eu tua. conheço gente que mora aqui há quase 17 anos que não fala inglês. Cara, Eu já dei aula para alunos particulares, só para terminar a curiosidade que eu me lembrei agora. Eu tive 2 alunas particulares que elas eram casadas com americanos e não falavam inglês. Assim, como é que pode, gente? Você falar em casa com um americano com um tradutor, né? Você fez a janta hoje, eu te amo, vamos passear. Não, o que você quer fazer em inglês? Eu quero fazer em inglês porque meu marido é americano. E você não fala inglês? Não. E não falava praticamente nada. Assim, nossa, como vocês se conheceram? Né? Então, existem alunos com diversos tipos de necessidade. Né? Então, são casados, moram aqui 17 anos, 10 anos. Tem alunos que, professor, na minha escola tem alunos F1, mas também tem alunos que me chamam de locals. São aqueles que já têm documentação, mas que querem aprender inglês. Então, até a carga horária é menor. Eles fazem metade do tempo. Então, às vezes, porque meu marido é americano, porque eu tenho documento, mas eu quero trabalhar em tal área, mas eu não tenho inglês, eu preciso do idioma. Então, assim, é bem diferente. Você citou um negócio aqui interessante, que são os casamentos, né? Eu vejo, é isso, a mulher quando casa com um americano, ela se preocupa muito em ter que aprender o inglês, obviamente, mas o marido não tem a menor preocupação em aprender português. Não Você vê isso também? Assim, a mesma coisa. É a mesma Você coisa. já ouviu essa reclamação, não? Sim, não tem interesse nenhum. Eu não conheço ninguém que fala, meu marido aprendeu português. Não me lembro de ninguém. Mas isso é muito injusto, cara. Isso é muito injusto. Eu acho que as mulheres e, sei lá, os parceiros e parceiras, eles sofrem muito com isso, porque aí fica aquela turma de amigos, né? Todo mundo brasileiro na casa da pessoa, o marido é americano, porque todo mundo tem que falar inglês o dia inteiro, entendeu? Sabe assim, a gente já passei por isso, já passou por isso, mas enfim, acho que tem que se pensar. Eu acho que as mulheres no Brasil é o que a gente tem que recepcioná-las em inglês no hotel. Mas eu acho que nos casamentos tem que haver um pouquinho de bom senso, um pouquinho de ceder, né? Fala, não, meu amor, de vez em quando é bom você aprender o português também, até para você não pensar que quando a gente está aqui falando em português, a gente está falando mal de você. Então você vai começar, porque essa é a grande desconfiança, né? Todo mundo começa a rir, tá rindo de mim, né? Entendeu? Então, assim, eu acho que, meninas e meninos, quando vocês começarem a namorar um parceiro americano,
já começa a falar na cabeça dele, eu vou falar inglês, mas você também vai precisar aprender português, porque senão não vai dar certo. Até para conhecer a minha família, né? No caso, no Brasil. Exatamente. Entendeu? Isso é muito importante. Paisagem rindo, né? Muito, muito chato. Fica dominante. Eu falo que é o inglês sorriso. A pessoa só fala assim, yeah. Você limpa, yeah, você matou fulano, yeah, só fala yeah, sabe nem o que tá falando. Eu tinha uma amiga que ela falava tudo, YouTube. Have a good day, YouTube. Você fez isso? YouTube. Não, você não pode causar um YouTube para qualquer frase, gente. A única frase que ela falava era YouTube. Né? Então, às vezes não. Às vezes funciona, às vezes pode dar uma M danada, né? Márcio, deixa teus contatos aí. Você ainda está aceitando alunos, não? Está com a agenda muito cheia. Sempre aceito. Eu não tenho muita disponibilidade, mas sim, principalmente as vezes que eu digo que eu estou mais livre. Bacana. Muitos alunos procuram mais a parte da noite, mas à noite eu estou na escola, né? Porque as pessoas que moram aqui querem particular trabalho durante o dia, à noite a gente quer estudar, mas aí eu não posso, que eu sei 10 da noite da escola. Mas eu tenho alguns horários vagos, sim. Legal. Você quer deixar o WhatsApp, quer deixar a rede social? Pode falar aí, fica à vontade. Rede social, eu nem sei de cabeça, acho que o meu Instagram é... A gente vai deixar aqui na descrição, de qualquer jeito, tá? Mas pode falar aí que a gente coloca aqui na tela depois. Meu Instagram é Márcio K. Lima. Esse K é CA. Kalima. Não, peraí, eu nem sei, mas. Nossa, vergonha, não sei nem meu Instagram. Não tem problema. Tá aqui, ó. Deixa eu ver se aparece. Peraí, Márcio, deixa eu. Dá para ver aqui, ó. Acho que a pessoa vai ver. Márcio Kalima USA, né? Isso, esse é meu Instagram. Márcio Kalima USA, tá. Deu uma escurecida na tua tela aí, não sei porquê. Eu não sei porquê também. Acho que é o sol, alguma coisa aqui que baixou o sol. Não, a gente tá online. Caiu alguma coisa da luz aí. Você quer deixar o WhatsApp, não? O WhatsApp meu telefone, né? 407. Pode falar. Se for aqui do Brasil, tem que ser mais um, né? Plus one. É mais um, 407 960 8428. 28. Maravilha. Pode chamar o Márcio no WhatsApp e conversar com ele aí para você que quer mudar a sua vida, quer aprender inglês de verdade. Professor brasileiro nos Estados Unidos. Tem uma diferença. Todas as suas dificuldades. Muito legal. Márcio, muito obrigado, cara, pela tua disponibilidade. O Márcio falou inicialmente, sou muito tímido. Falei, cara, professor, cara tímido. Eu sou tímido nos primeiros minutos. Depois eu nunca tinha participado de um podcast. Né? Imagina. É ao vivo, né? Ao vivo seria pior. Não, é um prazer, Márcio. Obrigado. Você foi ótimo, cara. Falou coisas maravilhosas aqui. Acho que deu uma super dica para as pessoas aí que querem realmente começar a aprender inglês e falando sobre a importância disso, né? Porque as pessoas deixam muito em segundo plano. Aquilo que você falou, já tem green card, precisam falar inglês. Não, porra. Fala sério. Green card, mas não tem idioma, e aí? Não tem idioma. Você não vai crescer, continuar sendo a mesma pessoa, tá? Aqui, gente, inglês é oportunidade. Eu vejo o inglês assim, tá? Eu vejo falar melhor o idioma, eu me esforço todos os dias assim, claro que tem dia que eu tô cansado, mas para evoluir, para estar daqui a pouco, cara, pau a pau ali com os americanos, entendeu? Eu quero ao mesmo tempo que você também chegou em 2017, que eu me lembro que você chegou. 2017, exatamente. Que mês foi teu? Cheguei em maio. Eu cheguei em fevereiro, então estamos iguaizinhos. E assim, eu cheguei com inglês muito, muito básico também aqui, me lembro assim, inglês bem básico mesmo, mas assim, é a busca, todo dia. E mesmo assim, sempre que eu faço alguma entrevista, que eu entrevisto pessoas em inglês, né, semanalmente, digamos assim, sempre que termina a entrevista, eu vou para casa, eu converso com a minha esposa e falo assim, meu Deus, eu preciso muito melhorar meu inglês. Então, assim, eu fico muito preocupado, eu confesso a você. Já ouvi de pessoas falando, não, mas tá ótimo. Americano, você é igual americano. O americano fala, you're good. Eu falo, cara... Ele nunca menospreza, fala, nossa, você tá errando muito. Ele fala, não, you're good. Sempre vão falar que a gente tá indo bem, porque eles também não falam bolhufas, né? Eles não falam nada. Eu falo, pelo menos eu sou bilíngue, e você?
Entendeu? Essa é a questão. Mas tá bom, pessoal. Grande abraço, Márcio. Obrigado mais uma vez. Tudo de bom. E depois, Márcio, a gente vai ter comentários aqui no vídeo. O pessoal começa a deixar comentários. Então, volta e meia, você vai ter o link lá para você entrar também. E se você puder responder os comentários, como é que é isso, como é que é aquilo. Eles querem assistir. Puxar a orelha deles também. Exatamente. Pessoal, inscrevam-se no canal, deixem um like, compartilhe esse vídeo, manda para as pessoas que você gosta e até o próximo vídeo. Abraço, Márcio. Um abraço. Obrigado, fica com Deus. Tchau, tchau.